Em uma virada dramática que ninguém esperava, Joaquim, o dono do ferro velho, conhecido por ser frio e distante, surpreendeu toda a chacrinha ao executar um plano ousado e calculado para provar a inocência de Gerluce Maria das Graças, a mulher que ele nunca reconheceu publicamente como filha. O homem, que por anos manteve uma postura de indiferença em relação à família, agiu nas sombras enquanto todos ao redor choravam sem saber o que fazer, e transformou a tragédia da prisão de Gerluce no maior golpe já dado contra Ferete e Arminda desde o início das investigações sobre o desaparecimento das Três Graças. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva agora mesmo para não perder nenhum capítulo desta novela que não para de surpreender. Deixe o seu like neste vídeo, compartilha com quem também acompanha a história e escreve nos comentários o que você achou dessa virada toda. Tudo começou quando o detetive Paulinho, visivelmente abalado, se apresentou na residência de Gerluce para cumprir o mandado de prisão contra ela. O policial declarou ser o pior dia de sua vida antes de anunciar formalmente a detenção da mulher que ele ama. Gerluce, ao perceber que Paulinho já sabia de tudo, não esboçou resistência e declarou estar disposta a pagar pelo que fez, pedindo apenas que ele a ouvisse antes de levá-la lá. A cena chamou a atenção dos vizinhos da chacrinha, que se aproximaram para ver o que estava acontecendo, com pelo menos um deles registrando tudo pelo celular. A filha de Gerluce, Joelle, tentou impedir a prisão da mãe com desespero, gritando que não poderia ficar sem ela depois de já ter perdido o pai e de estar sem a própria filha. Lígia, mãe de Gerluce, também tentou intervir, mas Paulinho a tratou com respeito e firmeza, pedindo licença e explicando que estava apenas cumprindo sua obrigação profissional, mesmo constrangido com a situação. Gerluce foi encaminhada à delegacia e colocada em uma cela, onde chorou sem conseguir entender como reverteria aquela situação. Na delegacia, antes mesmo de entrar na cela, Gerluce ainda tentou explicar a Paulinho que tinha informações capazes de salvar a vida dele. O detetive, magoado por se sentir traído pela mulher que amava, recusou ouvi-la. Fora do prédio, Vicente Capanga de Ferete observava tudo de longe e sussurrava que o detetive não teria mais sorte a partir daquele momento. A ameaça era real e os planos contra Paulinho já estavam em andamento. A audiência de custódia de Gerluce aconteceu com a presença de sua advogada Zenilda. A juíza declarou aberta a audiência referente à acusação de expropriação da escultura de Giovan Aranha, conhecida como as Três Graças. Gerluce explicou que tudo o que fez foi para salvar sua mãe e milhares de moradores da chacrinha que estavam sendo prejudicados pelo dinheiro escondido dentro da escultura. Zenilda argumentou que a cliente era mãe solteira e precisava apoiar a filha diante do sumiço da neta, um caso que a justiça ainda não havia resolvido, pedindo que ela respondesse em liberdade. A juíza negou o pedido e determinou que Gerluce fosse encaminhada à prisão para responder pelas acusações. Ao sair da sala, Paulinho chorava. Vicente, que observava do lado de fora, murmurou que aquele era o momento certo para agir contra o detetive. Enquanto isso, Joelle saiu em desespero pelas ruas da chacrinha até chegar ao ferro velho e encontrar Joaquim. A jovem implorou para que o homem fosse até a delegacia e inocentasse sua mãe, argumentando que sabia que ele também esteve envolvido nos acontecimentos. Joaquim reagiu com frieza, mandou a neta embora e disse que não precisava de ninguém chorando ao seu redor. Joelle saiu incrédula, sem entender a postura do avô. Sozinho, porém, Joaquim revelou que aquele comportamento fazia parte de um plano. Para que sua ideia funcionasse, ele precisava estar sozinho e sem que ninguém ao redor percebesse o que estava prestes a fazer. O dono do ferro velho pegou uma mochila com câmeras pequenas e foi até o apartamento onde Arminda vivia com Ferete. A vilã se assustou ao vê-lo na porta e questionou como ele havia conseguido entrar no prédio. Joaquim alegou estar sendo procurado e pediu abrigo, argumentando que se ele caísse, ela também cairia. Arminda cedeu, especialmente por Ferete não estar em casa naquele momento, e levou Joaquim até o quarto dos fundos. O que Arminda não sabia era que Joaquim estava com um plano cuidadosamente calculado para surpreender a todos.
Assim que ficou sozinho no apartamento, Joaquim saiu do quarto dos fundos, confirmou que não havia ninguém e começou a instalar câmeras escondidas em diferentes pontos da sala, atrás de quadros e em cantos estratégicos do imóvel. Quando certificou que todos os equipamentos estavam funcionando corretamente, concluiu a operação com satisfação. O próximo passo já estava traçado. Logo depois, Ferretti retornou ao apartamento e, sem ter a menor ideia de que estava sendo filmado, começou a se vangloriar com Arminda sobre suas ações criminosas. O empresário afirmou nunca ter sentido uma vitória tão doce e descreveu com detalhes como Gerluce havia se infiltrado em sua vida, se passando de vítima para salvar pessoas pobres da chacrinha, chamando os moradores de um bando de gente pobre que o governo ainda iria agradecê-lo por reduzir a expectativa de vida. Arminda riu e completou que ele apenas entregava farinha, dizendo que era medicamento e que o resto era Deus quem fazia. Os dois continuaram a celebrar suas maldades sem imaginar que cada palavra estava sendo gravada. Escondido, Joaquim conteve as lágrimas e se questionou como era possível existir gente assim, ao mesmo tempo em que refletiu sobre seus próprios erros como pai ausente. Foi naquele momento que ele tomou uma decisão definitiva e, ao lembrar das câmeras instaladas, disse em voz baixa que iria salvar sua filha. Quando Ferretti ouviu um barulho suspeito no apartamento, Arminda inventou que poderia ser um rato e convenceu o amante a sair para dar uma volta enquanto ligavam para o mordomo resolver. Assim que os dois saíram, Joaquim emergiu do esconderijo, pegou o celular e ligou para Misael, informando que havia conseguido as filmagens e que o combinado poderia ser executado. Paralelamente, Paulinho havia armado uma operação para capturar Vicente. O detetive usou um carro como isca enquanto ficava escondido no banco traseiro do veículo do capanga. Vicente se aproximou do carro errado, sem perceber que estava caindo em uma armadilha. No momento em que sentiu algo gelado encostar na nuca, ouviu a voz de Paulinho pedindo que contasse quem o havia mandado atrás dele. Pelo retrovisor, Vicente viu o rosto do detetive e compreendeu que havia sido ludibriado. O interrogatório de Vicente foi filmado na delegacia, com Jairo e Juquinha presentes para manter tudo sob controle. Paulinho informou ao capanga que se tratava de uma delação premiada e pediu que ele contasse tudo desde o começo, incluindo os motivos pelos quais Ferretti havia mandado agir contra seu pai. Em seguida, Misael organizou um palanque improvisado na calçada em frente à delegacia. Jornalistas e curiosos começaram a chegar. Viviane, Consuelo e Júnior se aproximaram, assustados com o que estavam prestes a ver. Quando Ferretti e Arminda chegaram ao local, sem entender o que estava acontecendo, Joaquim subiu ao palanque e anunciou que não seria ele quem iria contar a verdade, mas os próprios envolvidos. No telão, as imagens do apartamento foram exibidas, com Ferretti e Arminda confessando cada detalhe de seus crimes. Os jornalistas filmaram cada segundo da reação dos vilões. Arminda gritou que aquilo era mentira e que devia ser inteligência artificial. Ferretti tentou se defender. Paulinho então subiu ao palanque, pegou o microfone e informou que, embora não pudesse confirmar as imagens do apartamento isoladamente, elas eram oficiais, o que tornava automaticamente válido também o vídeo de Joaquim. No mesmo instante, as imagens do interrogatório de Vicente foram exibidas no telão, com o capanga confessando tudo que Ferretti e Arminda haviam ordenado. Os dois vilões se congelaram diante das câmeras. Jairo e Juquinha avançaram pelo meio dos jornalistas e deram voz de prisão aos dois. Pouco depois, Paulinho foi até a cela onde Gerluce estava detida, abriu a porta e a informou de que ela estava livre. Emocionada e incrédula, Gerluce correu até ele e o beijou. Paulinho então apontou para Joaquim e disse que não era ele que ela devia agradecer, mas ao homem que havia provado sua inocência. Gerluce olhou para o pai com um misto de surpresa e gratidão e o abraçou. Naquele momento, pai e filha sentiram pela primeira vez um amor genuíno entre os dois. Justiça existe, e ela pode demorar, mas chega. Joaquim provou que mesmo quem errou por anos ainda pode fazer a escolha certa quando mais importa. Agora a pergunta que fica é: será que Joaquim vai finalmente assumir seu papel de pai de verdade na vida de Gerluce e Joelle?
Escreve a sua opinião nos comentários, deixa o like se esse vídeo te surpreendeu e se inscreve no canal para acompanhar todos os próximos capítulos dessa história que não para de emocionar.